Fora da caixa, pessoal. Hoje vamos falar geração e hiperatividade eficaz e o cérebro da inteligência infinita. Bom, temos muita coisa para nós conversar sobre esses temas. Mas eu queria falar para vocês principalmente sobre tudo isso, é para nós falarmos sobre uma questão que aconteceu aqui em casa. Eu vou contar toda a história para vocês, sobre como meu filho conseguiu tirar 9,6 se ele precisava 9,4 para não ir exame em uma matéria. Vou contar para vocês como foi, que matéria foi, o que aconteceu e como é que eu utilizei essas técnicas que eu vou explicar hoje para ele alcançar esse êxito. E por que ele precisou dessa nota. O vídeo, ele é um vídeo um pouco longo, mas dá o teu joinha, se tu curtir, compartilha aí com o pessoal, que ajuda e se inscreve no canal. Bom, seguindo. O nosso tema hoje, ele integra alguns livros, a gente já seguiu falando sobre eles. Se vocês não assistiram os vídeos da semana passada, dessa semana e da semana passada, dá uma olhadinha nos vídeos anteriores, vocês vão entender mais do que a gente está conversando. E eu já tenho falado bastante desses livros que a gente tem estudado, sobre a mente, do subconsciente, consciente. Se algumas coisinhas você não conseguir pegar no vídeo de hoje, dá uma olhadinha para trás. Mas então vamos ao tema. O que é, na verdade, a hiperatividade? A hiperatividade, eu tenho falado bastante, é uma das questões do TDAH, e o TDAH envolve hiperatividade, impulsividade, déficit de atenção. E se muita gente não ainda ouviu a minha história, eu vou contar rapidamente que o meu filho tem os 3 itens do TDAH, porque tem crianças que apenas têm um, e ainda ele tem dislexia. Eu queria comentar com vocês que tem crianças que fazem uso de medicação, o que é tranquilo, né? Depende do nível da situação, ok, sem problema, até porque toda criança tem que passar por um especialista, né? E vai da família optar por usar ou não a medicação. O especialista recomendado é ir passar por um neurologista, depois por uma equipe multidisciplinar para fazer o diagnóstico, como eu já tenho explicado em muitos vídeos aqui, e sim, é importante passar pelos especialistas. Essa equipe multidisciplinar faz o diagnóstico e aí vai passar por psicólogos, terapeutas, psicopedagogos e fonoaudiólogos. Meu filho tem as questões também fonoaudiólogos e ele faz tratamento com fonoaudiólogo por EPAC. Ele só não faz uso da medicação e a gente faz, no caso, o treinamento de acordo com o que eu sempre ensino aos pais, que é fazer um treinamento Patri Training, né? Que é o treinamento de pais junto em casa. Ou seja, a criança ela faz um treinamento específico em casa e isso faz um reforço, tomando ou não medicação, tendo ou não o déficit, isso é para crianças que têm aquela dificuldade de aprendizagem. Mas voltando ao nosso tema de hoje, eu queria ler de novo uma partezinha, eu vou fazer uma leitura rápida, que eu já contei para vocês sobre esse livro que é muito interessante, Hiperatividade Eficaz. A autora, eu já falei para vocês, Graça Raseira. É um livro muito técnico, né? Como eu falei, ele é um livro bem técnico. Mas eu queria ler uma passagem aqui, porque eu achei assim... o início dele, ele fala umas questões que a gente está dentro exatamente daquilo que a gente tem conversado. Diante de toda hiperestimulação permanente e ininterrupta, as gerações atuais estão mais aceleradas, mais inteligentes para o bem e para o mal. As crianças mais bonitas, mais precocemente mais agressivas, erotizadas, mais depressivas, mais desatentas, mais tudo. Aumentou o percentual de consciências hiperativas porque tudo aumentou. A hiperatividade infantil simboliza a era da aceleração da história, pela qual pode-se entender o crescimento do número de consciências portadoras de TDAH. E aí, mais para frente, ela faz um comentário que diz assim: ignora-se a incidência da consciência do perfil TDAH que se adapta à síndrome com polivalência para fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, pois 60% dos casos não apresentam mais TDAH com a idade, ou seja, na fase adulta. E estas rendem mais que a média em todas as áreas: científica, intelectual, artística, política e sociais. Conviver com a hiperatividade infantil e seus efeitos conscientemente é transformá-la em hiperatividade adulta e eficaz. E eu sempre digo isso aqui, por quê? Porque nenhuma criança que possui, no caso, chamam de síndrome, ela é incapaz. Ao contrário, ela é eficaz. E isso eu sempre falo. Ela aprende a superar as suas dificuldades. Basta a gente fazer uma série de circunstâncias, né? E isso eu ensino muito nos meus treinamentos. E dentro disso está aquilo que nós vamos conversar hoje. Aqui é uma pontinha do treinamento, né? Mas muitas coisas são importantes e agora, como a gente está numa fase
onde a gente não está num período tão escolar, eu estou falando mais das coisas que são os fundamentos, que são a base do treinamento. E aí eu estou entrando mais nessas questões da questão da mente. E por isso falar tanto na questão do cérebro. E hoje eu quero focar com vocês essa questão sobre o poder da autossugestão, né? O poder das palavras, da emoção. E o que seria o cérebro que ele gera essa inteligência infinita. E aí nós estávamos falando, né, que eu tenho lido muito, Quem Pensa Enriquece. Às vezes as pessoas pensam que esses livros, eles falam somente sobre dinheiro, e é muito ao contrário, é um livro que fala muito sobre cérebro, mente, e ele vem trazendo muitas coisas focadas na questão da mente e do poder da mente e o poder do cérebro. E às vezes isso as pessoas só levam para a questão financeira, e não. Se a gente for levar para a questão educacional, para a questão da mente, do subconsciente, tentarmos entender que isso é para tudo na vida, inclusive para os nossos filhos e para alcançar o sucesso em qualquer coisa, isso é que a gente tem que aplicar na nossa vida e na vida, replicar na vida dos nossos filhos, a gente aprende a ter sucesso naquilo que nós desejarmos, não importa o que for. Então, o que acontece? Nós temos que compreender o que é o cérebro. Tá? Por isso que eu digo que a explicação vai ser um pouquinho longa nessa parte, mas ela é de muita valia e muita importância. Ele ensina ali que o cérebro é como se nós fôssemos, em termos práticos, vamos tentar colocar ele de uma forma mais dinamizada. Ele coloca como se nós fôssemos uma estação de rádio, onde nós pensamos que o cérebro ele é tanto uma transmissão, ou seja, uma estação de transmissão, como um rádio que é um receptor. Tá? Então, nós temos um momento que nós transmitimos pensamentos, né? Que é quando nós estamos gerando atividade, e essa geração da atividade forma essa inteligência infinita, que forma daí aquele pensamento de ideias, insights, coisas para fazer com que se faça a produção de algo muito bom, muitas vezes de pensamentos que geram valor e que geram coisas muito importantes, como também nós somos receptores, né? Então seria como se fosse o rádio que recebe várias ondas e isso vai fazendo uma produção. E como isso se formaliza na verdade? Nós temos que entender que a mente, né? A mente consciente, ele é a imaginação criativa, e isso é muito importante eu falar aqui. E aí é que eu quero falar, por isso que é fora da caixa. Quando eu falo TDAH fora da caixa, que era o nosso primeiro programa e agora é Aprenda Fora da Caixa, todos os portadores da síndrome, eles têm uma polivalência, que é exatamente o que fala o livro. Ou seja, uma visão que enxerga além. E as crianças, principalmente. A criança ela consegue ver além daquilo que os demais veem. Se ela for escutada, ela vai demonstrar um poder que muita gente se limita. As pessoas elas se limitam muito naquilo que somente é aquilo que é concreto. E às vezes elas não enxergam ao redor além. E então o que acontece? É enxergar além. Ver além daquilo que é concreto, que está fechado na caixinha. E conseguir achar solução para as demandas com polivalência. Por isso que a gente fala em eficácia no programa. Então, por exemplo, se existem questões, meu filho é excelente em matemática, ele consegue fazer a resolução, e isso foi uma questão que eu tive que uma vez discutir, não agora, em outras escolas, lá atrás, com uma professora de matemática, porque ele fazia as questões todas mentalmente, fazia as respostas e respondia tudo corretamente na resposta final. Mas ela queria que executasse a conta completamente no papel. Ela queria ver a conta montada. Quando chegava na parte de montar a conta, ela bloqueava a mente do meu filho. Ele fazia... Ele digo, não, para mim, na minha visão, é assim, 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 chega nesse resultado. Ela estava achando que ele não estava sabendo o resultado, estava copiando, colando, fazendo qualquer outra coisa. Até que eu tive que sentar com ela e explicar que a mente dele funcionava de uma forma diferente para achar aquele resultado. Mas se o resultado estava correto, ela não poderia exigir que montasse a conta desde que o resultado estivesse correto, ela tinha que dar o acerto. Aí eu tive que ensiná-lo a montar a conta da maneira que ela estava querendo e exigindo nas provas. E para ele foi um retrocesso, porque ele já fazia contas muito mais avançadas do que ela ensinava.
E quando ela entrava em matérias novas, ele já sabia, ele respondia tudo na frente dos colegas. E ela ficava, como que ele sabe essas respostas? Mas para ele, aquilo era na frente. Ele tinha essa capacitação para matemática e até hoje tem. E eu nunca limitei ele nessa questão, porque ele tem uma habilidade especial na matéria da matemática. A gente chama isso de habilidades. Isso são umas questões que a gente trabalha. Ele tem uma habilidade especial nessa questão. Então, eu não faço uma limitação. Ah, porque está estudando isso, está comprovado. Os educadores no exterior não limitam as crianças. Se a criança vai além, ela vai além. Se a criança ela só vai até um limite, ela vai até aquele limite. E aqui no Brasil, infelizmente, as crianças são limitadas por um programa educacional. Eu sei que tem que ter uma base, que tu tem que seguir uma ordem. Mas a gente não pode podar e limitar. Se a criança está indo, deixa ir numa determinada matéria um pouco mais. E ok, aprendeu. Quando chegar lá, ela vai revisar de novo. Eu não limito o meu, tá? Mas tem determinadas matérias que eles têm mais dificuldade. Então, o que acontece? Tem que revisar, rever, rever, porque aquilo está um pouco mais difícil, porque ele tem uma deficiência de atenção para aquela matéria e não é aquilo que ele tem, a sua habilidade, tá? Então, voltando ao nosso tema, a mente consciente, ela é uma receptora, ela recebe as informações. Pensa como se fosse aquela estação de rádio, né? O rádio é o receptor. E aí nós temos os transmissores, tá? O que são os transmissores? O consciente de outras pessoas que falam pensamentos, ou imagens, ou fala sonora, tudo que as outras pessoas introduzem na mente, que a gente recebe. O subconsciente da própria pessoa, que já tem informações armazenadas. O subconsciente de outras pessoas, porque tem provas de que vem mensagens pelo subconsciente de outras pessoas também. Isso existem provas por psicólogos, existe comprovação. Tá? Aí nós estamos entrando numa outra esfera, mas existe comprovação. Tá? E a inteligência infinita, que é o que a gente estava falando, que ela é gerada, né, quando há essa transmissão de pensamento. Mas aí o que acontece? Tudo isso é para fazer uma transmissão para o subconsciente, e aí essa transmissão toda, ela emite vibrações para se gerar o pensamento de uma nova ideia, gerando essa inteligência infinita, no caso, gerando esse pensamento novo. E aí é que nós vamos formando o pensamento, no caso, o pensamento, para fazer o quê? Para nós fazermos todas as nossas demandas que nós precisamos em coisas que não sejam geradas de forma automática. Aí nós voltamos lá no vídeo passado, né? Porque nós temos 95% das nossas atitudes são ocorridas pelos nossos atos do automático. Nossa vida cotidiana muitas vezes é tudo feito dentro do automático. E 5% das nossas tarefas depende muito daquilo que tu faz. Tu faz mais produção intelectual, é um pouco mais que 5%, tu utiliza mais dessas questões do cérebro. Se tu não trabalha a tua autossugestão, então tu vai aumentando isso dependendo da circunstância, isso na fase adulta, tá? E a criança, como funciona? Até os 7 anos ela tá formando todas as informações, então ela tá recebendo muito. E é por isso que a gente fala muito sobre o que a criança recebe, como ela recebe. Isso eu falei no vídeo anterior. E aí vem o poder dessas mensagens que a criança recebe, e aí o poder da autossugestão, né? A autossugestão é todas as mensagens, né, que a pessoa faz, que ela produz e que ela recebe, que se gera por emoções. Aí vem o processo, ele se intensifica quando a pessoa tem emoções positivas ou negativas. Quanto mais emoções, mais o processo se gera com mais atividade, ou seja, mais ativo é. Então, por isso que a carga emocional, quando a criança ela é hiperativa, ela tem muita emoção, muita energia, e aí ela tem mais atividade cerebral. E o que acontece? Daí nós formamos a recepção das ideias, tá? Mas aí tu vai perguntar assim, tá, mas as crianças com déficit de atenção, ela perde o foco da atenção
por qualquer outro impulso que chame a atenção ela em determinado outro local. Essa é a diferença. Ela não consegue focar a atenção naquilo que é necessário. Não que ela não esteja produzindo o que tem que ser feito. Ela não tem a atenção necessária em determinada demanda. Tu tem que conseguir puxá-la para ela fazer o que? O hiperfoco. Até nós já conversamos isso muitas vezes. Trazer ela para o foco certo. Essa é a questão. Para formar a eficácia, né? Então, o déficit de atenção é não ter a atenção necessária para fazer as tarefas e não ter uma organização dos pensamentos. E é justamente isso que os psicólogos, os especialistas, todos ficam vendo como tratar essas questões. Tudo isso são as demandas que os psicopedagogos, pedagogos, veem como conseguir fazer as práticas diárias com as crianças para que elas tenham passem a fase infantil de maneira saudável e se adaptem à condição, porque é uma condição que a criança vai viver até a fase adulta, ela nunca vai deixar de ser, né? E ela vai se adaptar e isso vai ser algo que vai ser para o seu benefício, desde que ela aprenda como lidar. Então vamos voltar lá à história que eu estava dizendo que eu ia contar. O que aconteceu? Nós tivemos um segundo trimestre problemático, porque nós moramos a 1.000 quilômetros do nosso estado de origem e nós passamos, no caso, 3 semanas, ele ficou a mais, nós ficamos um mês de férias e retorno das aulas antes. Houve uma confusão no calendário escolar aqui no Paraná e voltou antes das aulas, então o nosso previsto era perder 2 semanas, foi perdido 3 semanas, ele perdeu provas, no retorno eu fiquei doente, aconteceu uma série de situações. O que aconteceu? Ele teve um segundo trimestre bem turbulento, foi na fase das provas, ele perdeu provas, perdeu notas. Teve um segundo trimestre que as notas dele baixaram. Mas a principal matéria que ele tem dificuldade, por incrível que pareça, é história. Ele tem dificuldade em história. Cada criança tem as suas dificuldades. Isso sempre ocorreu com ele. Ele sempre teve dificuldade na matéria antes era estudos sociais, lá atrás. Agora, geografia e história são as maiores dificuldades. E sempre foi essa matéria, as matérias de maior dificuldade. Ele precisava tirar 9,4 para não ir ao exame nesse terceiro trimestre. Todos poderiam olhar e dizer assim, uma criança com todas as dificuldades dele, não toma medicação, apenas faz os tratamentos, apenas faz a questão em casa, sem aula particular, não vai atingir a nota. Todos poderiam dizer isso, correto? No entanto, nós como família, e eu incentivando ele, disse, você vai atingir o seu propósito, o seu objetivo, você vai passar de ano. E vamos estudar. Mas a principal questão é a confiança e crer naquilo. Colocar e introjetar nele que ele era capaz de conseguir. E ele acreditou que aquilo era possível. E ele dizia, eu vou tirar 10. Ele colocou aquilo que ele ia tirar a maior nota, que ele ia conseguir, que ele ia conseguir. A primeira etapa para vencer foi ele acreditar. E a segunda etapa foi o trabalho, o esforço. Lembra? Atenção e esforço, que foi um dos vídeos que a gente estava conversando. E nós fomos para o processo, como eu ensino o processo que tem que ser feito. Mas o processo não foi só na véspera de uma prova, foi o processo que a gente aplica. Então, fomos para o processo, dia a dia. O que aconteceu? Ele, em vez de tirar 9,4, ele tirou 9,6. Quando ele chegou em casa, antes de saber a nota do trimestre, ele chegou tão feliz, eu até comentei num vídeo, que ele tinha tirado a maior nota da turma na prova. Isso na prova, né? Não no trimestre, antes de fechar todas as notas juntas. Para ele só ter tirado a maior nota da turma e ter sido melhor que a melhor colega de turma que ele tinha, ele já estava feliz da vida. Porque no meio de tudo isso, antes ele já tinha sido 2 colegas escolhidos para fazer uma prova na turma dele, que é a prova de segunda fase, a prova Brasil, que vai para escolher matemática e português, ele já tinha sido escolhido. Então ele já estava feliz, como eu, né? Fui eu escolhido, ele já tinha sido feliz por isso. Isso lá atrás, no meio do trimestre. Aí agora ele tinha sido o melhor. Para ele, que sempre foi tido antes como ele era o pior, ele era o incapaz, isso por professores, foi dito, bullying na escola, colegas, ele sofreu muita coisa lá atrás, antes da gente começar a fazer um treinamento no psicológico. Ele entender que ele podia, tudo mudou.
Então aqui vem a outra parte que é dito sobre o subconsciente. É o depósito de informações positivas pelas emoções positivas, o crer no intangível, né? E esse intangível, eu vou ler uma passagem aqui, o que significa o intangível, para muitos pode ser várias coisas, cada um entende de uma maneira, que é o poder transformador do desejo em realidade, que a gente consiga colocar esse poder e acreditar e transformar um desejo em realidade. E aí vira uma conexão com a inteligência infinita, ou seja, o nosso subconsciente ele forma duas coisas quando a gente trabalha a autossugestão. O depósito das informações para cada vez melhores coisas. E a segunda é uma conexão com a inteligência infinita, onde tu vai aprender a mexer cada vez mais em coisas que tu achava impossível de conseguir e tu começa a conseguir. Então tu gera o resultado que tu quer. E aí, esse poder do intangível, né? Eu vou colocar para vocês passar a leitura do que diz no livro aqui, que eu acho que é fundamental, porque cada um acredita de um jeito. E eu vou dizer para vocês que é o inconsciente coletivo, a conexão coletiva vem lá desde Carl Jung, né, que é um psicólogo, discípulo de Freud. E aí ele significa, na verdade, alguns consideram como espírito, mente universal, inteligência infinita. Uma explicação de senso comum permite que você trabalhe o fenômeno como algo que você não entenda. Acessar forças intangíveis, Deus. Uma força divina é crer. Cada um vê de uma forma a sua fé. Não interessa. O que interessa é que esse intangível é algo que você acredite com todas as suas forças. Cada um tem um crer diferente, tem uma fé diferente. Só que tudo isso, na verdade, é um trabalho. É um trabalho onde você faz a conexão das coisas positivas e fazendo aquela balança, como eu disse, colocando mais as emoções positivas para poder trabalhar melhor a mente. Isso a gente já falou lá atrás. E aí a gente vai trabalhando o processo, não é só o braçal. No processo a gente não trabalha só o braçal. A gente tem que fazer uma balança onde tem o braçal, que ele é necessário. Não adianta nós ficarmos só na parte do pensamento. Mas aí a gente tem que fazer o que é necessário. E aí eu quero ler uma passagem que diz aqui que eu acho incrível. A passagem ela diz assim: o impossível é feito pela soma de pequenos possíveis. A gente tem que entender que a gente só consegue o impossível fazendo pequenas somas de vários possíveis e acreditando que aquilo vai acontecer. Se a gente tiver fé dentro da gente e fazer a nossa parte todos os dias, o resultado vem lá na frente. Agora, claro, se você sofreu uma decepção, não jogue um caminhão de emoções negativas. Jogue apenas o amor, porque eu sempre falo da essência do amor. Porque eu já contei aqui a minha trajetória. Jogue a essência do amor. Por quê? Porque você vai colher o amor na frente. Agora, se você jogar um caminhão negativo sobre o seu filho nesse final de ano, por algo que ocorra que não foi dentro daquilo que você deseja, não faça isso. Por quê? Porque lá na frente você vai colher os frutos do amor. Acredite. Tudo aquilo que a gente planta, a gente colhe. Então a gente tem que colher tudo com muito amor. Para vocês eu deixo um forte beijo, um forte abraço. Até semana que vem. Com carinho.